Vamos abrir em Hebreus capítulo 13. Queria ler com os irmãos esse versículo de forma introdutória. Hebreus capítulo 13, versículo 20 e 21. Hebreus 13, versículo 20 e 21. Eu estou lendo na versão textual, tá? Mas os irmãos têm a liberdade de ler nas versões que vocês possuem. Aqui diz assim: E o Deus de paz, o qual, em virtude do sangue do pacto eterno, levantou dentre os mortos a nosso Senhor Jesus, o grande pastor das ovelhas, queira vos aperfeiçoar em todo o bem, para que façais sua vontade, fazendo em nós o que é agradável diante dele, por meio de Jesus Cristo, a quem seja glória pelos séculos. Amém. Antes da gente voltar para o outro texto, só queria chamar a atenção dos irmãos, se vocês fizerem uma consulta em várias versões, e consultar o texto grego, e eu tive que fazer isso porque, apesar da textual muitas vezes acertar, mas aqui, se nós fôssemos ler mesmo de acordo com o que aparece no texto grego, esse texto deveria ser lido na seguinte ordem: E o Deus de paz, o qual levantou dentre os mortos o nosso Senhor Jesus, o grande pastor das ovelhas, em virtude do sangue do pacto eterno, vos queira aperfeiçoar. A tradução parece que diz que em virtude do sangue, Deus levantou o Senhor Jesus. Mas na verdade, o texto original diz que o Deus da paz, que levantou dentre os mortos o Senhor Jesus como grande pastor das ovelhas, em virtude do sangue do pacto, nos queira aperfeiçoar. A ideia não é que o Senhor Jesus foi levantado por causa do sangue, porque nós sabemos que o sangue lidar com tudo que é negativo para preparar o caminho da bênção. Jesus não precisava do sangue ser derramado para ser levantado dos mortos. Ele nem precisava morrer, irmãos. O que o texto diz, de acordo com o grego, é que Deus, o Deus da paz, levantou o Senhor Jesus dentre os mortos. Ele é o grande pastor das ovelhas. E em virtude do sangue, do pacto, ele então nos aperfeiçoará. Porque todas as coisas que podiam servir de barreira já foram tiradas do caminho. Então agora todas as coisas que o pacto da nova aliança, que em Hebreus é chamado de pacto eterno, todas as coisas que estão contidas do pacto da nova aliança são nossas. Como a gente cantou na quarta-feira, por exemplo, na casa do Gui e da Dani lá, né? O irmão Josino puxou esse cântico ali. Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Os irmãos lembram, né? Todas as bênçãos de Deus para nós, tomamos posse, é nossa herança. Toda a vida, todo o poder, tudo que Deus tem para dar. Então, por quê? Porque o sangue do pacto foi derramado, tirou do caminho tudo que era barreira. E agora, porque o próprio mediador desse pacto, como grande pastor das ovelhas, vive, Deus queira nos aperfeiçoar. Irmãos, que precioso que é isso. E fazer em nós tudo que é aprazível diante dele. Quantas coisas ele quer fazer, não é mesmo? Então, eu chamei a atenção para esse versículo porque ele tem a ver com o tema do que talvez, se o Senhor assim permitir, eu queria compartilhar com os irmãos sobre a nova aliança, as promessas, as coisas que são nossas e que nós precisamos conhecer e buscar diante do Senhor usufruir. Amém? Eu queria que a gente voltasse também para o texto de Hebreus, capítulo 7. Capítulo 7, vamos ler o versículo 25 até o 29, 28.
O versículo 25 na textual fala: pelo qual pode também salvar perpetuamente os que por meio dele se acercam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Porque nos convinha tal sumo sacerdote, santo, inocente, incontaminado, separado dos pecadores e exaltado acima dos céus, que não tem necessidade cada dia, como os sumos sacerdotes, de oferecer primeiro sacrifícios por seus próprios pecados e depois pelo do povo, porque fez isto uma vez por todas, oferecendo a si mesmo. Porque a lei constitui sumos sacerdotes, homens fracos, mas a palavra do juramento, que é depois da lei, constitui ao Filho, feito perfeito para sempre. Amém. Queria orar mais uma vez, que o Senhor nos dirija nesse tempo juntos. Pai, nós queremos que a Tua palavra seja fresca para o nosso coração. E só o Teu Espírito e a Tua unção pode fazer isso, Senhor. Com toda a humildade, eu confesso diante dos irmãos que só o Senhor pode nos dar vida, Senhor. E que toda a expectativa minha e de cada um deles esteja no próprio Senhor Jesus. Porque o Senhor é o grande pastor das ovelhas. O Senhor venceu a morte e tem poder de vida para infundir em nós. Teu Espírito pode nos dar luz e revelação a ponto de nós sermos tocados pelo Senhor. Então toca cada um de nós naquilo que o Senhor deseja. Faz conosco a Tua obra preciosa, aquilo que o Senhor tem de mais maravilhoso, que é a Tua ministração, Senhor. Rogamos a Ti, pedimos que o Senhor nos dê um coração manso diante da palavra e também ao mesmo tempo que o Senhor amarre ao inimigo e as suas interferências. Glorifica o Senhor mesmo. No nome de Jesus oramos. Amém. Amém. Irmãos, esse livro de Hebreus, ele é muito maravilhoso. Já ouvi um irmão que disse que ele é o livro mais sério do Novo Testamento, né? Grandes estudiosos como o Andrew Murray, né? O irmão Robert Gouvet, G.H. Lang, né? O Griffith Thomas, todos eles concordam que essa epístola talvez seja a epístola mais séria do Novo Testamento, no que diz respeito à solenidade dela, ao falar das glórias e dos nossos privilégios e das advertências dos riscos que corremos em relação a perder aquilo que é nosso, na nossa experiência, claro. Ainda tem também uma outra coisa, que é a seguinte: Hebreus, Pedro, as duas epístolas de Pedro, a epístola de Tiago e o Evangelho de Mateus, são livros do Novo Testamento que, se você não entender a diferença da salvação inicial e da salvação completa de Deus, você não tem como entender esses livros. Então, sabendo que nós já temos ouvido falar bastante desse assunto, da salvação completa, da santificação plena, né, de termos uma vida de um nível mais alto no Senhor, usufruindo aquilo que Ele tem nos dado, então a carta aos Hebreus se revela preciosa para nós por conta disso, né? E essa carta, como diz o irmão Ortenheim, ela não é uma carta que trata com assuntos, sabe, rudimentares da fé. Até as ilustrações, os paralelos que percorrem a carta toda, porque esse é outro segredo da leitura da carta aos Hebreus, muitos estudiosos confundem. Por exemplo, você tem na história da igreja aquele grande puritano chamado John Owen, que escreveu um comentário de quase 5.000 páginas acerca desse livro. E pouca coisa você consegue às vezes aproveitar. Tem hora que ele entra em algumas coisas e ele não consegue sair delas porque ele não percebe coisas importantes. Por exemplo, a carta aos Hebreus traça paralelos frequentes com textos da Torá, dos 5 primeiros livros de Moisés, mas principalmente do livro de Levítico para frente. Você vai ver nas cartas de Paulo, né, como por exemplo 1 Coríntios, outras epístolas, você vai ver ele falar de paralelos com o povo de Israel no deserto, no tabernáculo, em algumas coisas iniciais, a Páscoa, o cruzar do Mar Vermelho, porque ali Paulo está falando com crentes carnais, crianças em Cristo e que são iniciantes na jornada espiritual. Mas a carta aos Hebreus é escrita para irmãos veteranos, irmãos antigos, irmãos que já têm uma caminhada com Deus e que, devido ao tempo, deveriam, como diz o próprio autor dos Hebreus, ser mestres.
e terem capacidade espiritual de digerir coisas mais sólidas. Então, como ela é escrita para aqueles que já estão na jornada há mais tempo, os paralelos feitos são principalmente do livro de Levítico e Números, que não tem a ver com aquelas coisas mais rudimentares mostradas em Êxodo e em Gênesis, mas com aqueles que já avançaram um pouco mais no que deveria ser o propósito de Deus realizado nas suas vidas. Então, agora, eu queria só falar para os irmãos que o meu sentimento é falar dentro dessa carta dessas qualidades excelentes que o Espírito Santo, usando o autor dos Hebreus, fala para nós que temos agora. Por exemplo, se nós fôssemos dividir a carta aos Hebreus em partes, você poderia chamar, eu até tomei nota aqui para passar para os irmãos, você poderia ter, do capítulo 1, versículo 1 até o capítulo 4, versículo 14, o tema principal é o Filho. Quem é o Filho? E você vai ver a superioridade do Filho em relação aos anjos e a Moisés. Capítulo 1, versículo 1 até o 4, versículo 13. Até o 4, 13. O Filho. Do capítulo 4, versículo 14 até o capítulo 7, versículo 25, o tema é o sumo sacerdote. Tudo que você tem que saber sobre Cristo como nosso grande sumo sacerdote. Capítulo 4, versículo 14 até o 7, 25. Do capítulo 8, versículo 1, até o final do capítulo 11, a nova aliança superior. Capítulo 12 inteiro, o reino superior e inabalável. E é o capítulo 13, as considerações finais. Essa é uma divisão, né, mais parentética. E eu queria me deter com os irmãos aqui, não dá para a gente considerar a carta toda, nas questões ligadas ao assunto da nova aliança. E aí nós vamos começar hoje, não sei onde até o Senhor vai nos levar, né? Eu não tenho pressa, irmãos, espero que os irmãos também entendam que isso não tem como a gente ter pressa. Vamos deixar o Senhor nos conduzir. Vamos começar no capítulo 7. Vamos começar a considerar a grandeza do Senhor Jesus como nosso sumo sacerdote. E eu posso dizer para os irmãos, precisamos contar com a misericórdia do Senhor. Porque o assunto que ele vai abordar aqui é a grandeza do Senhor Jesus como sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. E o autor dos Hebreus vai dizer para nós que esse assunto de Jesus como sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque é o alimento sólido da carta aos Hebreus. Se a gente fosse pegar para falar o coração da carta aos Hebreus, o tema mais sólido é do capítulo 7 ao capítulo 9. Ele vai falar do sacerdote, ele vai falar do tabernáculo superior e verdadeiro, e ele vai falar do ministério sacerdotal do Senhor Jesus. Esse é o tema mais profundo da carta. Irmãos, eu queria fazer uma pergunta para vocês, vou interagir de modo bem simples e direto com os irmãos. Nós estamos entre família aqui. Quando você se converteu, o Senhor chamou você ouviu o chamado dele, você se converteu, era ou não era uma alegria pensar nas coisas do céu? Eu posso dizer era, né? Mas eu devia falar né? Porque esse negócio não tem que ter diminuído dentro de nós. Eu acho que ainda é doce a gente pensar nas coisas do céu, não é? Você não tinha uma santa curiosidade, vamos colocar assim, ou incentivo de querer conhecer as coisas relativas à glória? Saber o que te aguarda? Saber as suas bênçãos, as coisas que esse maravilhoso Salvador tem para você? Com os irmãos hebreus, e pode estar acontecendo conosco, estava acontecendo uma coisa, eles estavam desanimando e esfriando esse amor, esfriando esse ímpeto. Tem um cântico que cantava muito quando eu me converti na Assembleia de Deus, eu gostava de cantar ele, estava no inário dos irmãos lá. Cantava assim: as horas que passo pensando em Jesus, as trevas desfaço buscando a luz. Que horas de vida, quão doces para mim. Jesus me convida que eu suba para si. Oh, irmãos, acima voando sem nenhum temor, além do véu buscando o amor. Que doce ternura, que aspecto feliz, que nova natura. Eu começo a descobrir uma outra natureza, uma outra esfera. Que nova natura minha alma bendiz. Ele começa a comparar as sensações que sua alma tem ao ser elevada ao Senhor. Do mar o bramido, da brisa o olor, da ave o carpido de doce amor. Me fazem sentir os acordes dos céus.
me trazem aos ouvidos os hinos de Deus. Minha alma ansiosa já quer percorrer as sendas gloriosas que eu anseio ver. Que doce ternura, que luz sem véu. Jesus me revela os mistérios dos céus. Queria dar um dado para os irmãos, até para nos encorajar nisso. Depois que nós considerarmos o sacerdócio do Senhor Jesus, o capítulo 8 vai falar da tenda onde ele ministra. Eu não sei se os irmãos sabem, o capítulo 8 tem cerca de 40 itens, mencionando o que é o tabernáculo celestial onde ele serve agora. Quero dizer para os irmãos aqui, irmãos, o Senhor Jesus, ele serve em um tabernáculo agora muito superior ao de Moisés. E eu não estou falando aqui, quero deixar bem esclarecido aqui, da igreja que é o tabernáculo espiritual. Existe a edificação espiritual da casa espiritual de Deus, que é a igreja, né, que é composta de Cristo e a igreja como novo homem. Mas isso é a edificação espiritual. Eu estou falando de um tabernáculo celestial no céu, que o próprio Espírito Santo diz para mim e para você que é o tabernáculo ao qual nós temos acesso pela fé. Que tem uma mobília própria, uma liturgia própria, um culto próprio, e que Jesus, como liturgo, como ministro celestial, ministra a nosso favor, na posição mais alta e gloriosa desse universo. A falta, às vezes, de estímulo, ou a falta, às vezes, de estudo meticuloso das Escrituras, nos leva a negligenciar isso. Muitos irmãos, quando vão falar desse tabernáculo celestial, pensam que está falando só da igreja. Não, irmão. Existe um tabernáculo celestial no céu, existe a cópia em figura desse tabernáculo feito por Moisés na terra, e existe a realidade espiritual de tudo isso sendo formada na igreja. Mas a realidade espiritual não anula o que o autor dos Hebreus vai chamar de o original, do qual o de Moisés era sombra. Você sabe o que isso significa, irmão? Que eu e você temos o privilégio de pertencermos a um pacto superior, a um tabernáculo superior, a uma promessa superior e a uma herança celestial reservada nos céus superior para nós. Mas sabe o que é muito triste? Que a maioria do povo de Deus não conhece nada acerca disso. E nós precisamos conhecer. E o livro de Hebreus está aqui. O irmão Lance Lambert falava assim, os puritanos escreviam muito sobre esse assunto. Não é em tudo que eles tinham luz, mas eles escreviam muito. Mas desde que passou o avivamento puritano, a igreja quase não fala do ministério celestial do Senhor Jesus. Não falam das glórias dele como sumo sacerdote, nem da aliança que ele agora é fiador e mediador, e nem muito menos do que ele ministra. Mas, irmãos do céu, o livro de Hebreus... Desculpa aqui a minha euforia, eu estou desejando, irmãos, que a gente seja provocado a querer isso, você está entendendo? Eu queria ter o poder de conseguir fazer isso entrar no coração dos irmãos. Mas eu confio que o Senhor faça isso. Nós precisamos querer saber, irmãos. O povo de Israel, quando recebeu as ordenanças, as promessas, eles se apegaram a ela. Embora não foram fiéis em guardar, mas eles queriam sempre saber que terra é essa que Deus está levando, que herança é essa, que reino é esse, o que era, em que consistia o serviço sacerdotal. E nós, como a igreja, que temos coisas muito superiores, às vezes não conhecemos. Quais são as bênçãos exclusivas nossas? O que é a nossa herança? O que é o tabernáculo? Quem é esse sumo sacerdote agora que temos? Então que o Senhor possa nos dar esse encorajamento. E se nós contemplarmos, como diz o irmão Andrew Murray, se nós realmente tocarmos nisso, a nossa vida espiritual vai ser diferente, irmãos. Porque o Senhor Jesus tem provisão para nós em todas as nossas necessidades. E não é necessidade só para mim ficar bem, não. Para mim ter alguma coisa nessa vida. Mas para me levar a cumprir esse supremo propósito de Deus. Nós estamos quase no fim da era da igreja. Nós estamos vivendo um tempo de cumprimentos de profecias sérias. O Senhor já está às portas. Isso aqui não é um jargão, é a realidade. Tem sinais específicos. E eu falo como irmão Deus, fico extremamente tentado a entrar nessas coisas. Os irmãos que me conhecem sabem. Fico extremamente tentado. Se eu pudesse aqui, a gente já ia para o Apocalipse aqui e ia ficar aqui. Mas não vou, irmão. Mas nós estamos vivendo tempos sérios. Então que o Senhor possa despertar em nós o desejo de avançarmos na vida espiritual. Para sermos preparados a encontrá-lo, irmãos. Porque ele vem. O nosso Deus vem. Como diz o Salmo 50. Então vamos lá. Hebreus 7 agora. A primeira coisa é que o livro de Hebreus ele vai iniciar o capítulo 7 falando de Jesus, do nosso Senhor Jesus, como esse sumo sacerdote, e ele vai mostrar
a superioridade dele. Uma palavra que muito aparece com destaque no livro dos Hebreus é a palavra superior. Superior promessa, superior aliança, superior pacto, tudo é superior em Hebreus. E aqui vai mostrar o Senhor Jesus como esse sumo sacerdote, comparando ele com Arão. Só que aí o autor dos Hebreus vai tomar um texto tão pequenininho citado no Antigo Testamento e vai traçar toda uma verdade em cima dessa porção, que é a ordem de Melquisedeque. Vamos ler o capítulo 7, versículo 1. Começando no versículo 1. Porque este Melquisedeque, ele termina o capítulo 6 falando que Jesus se tornou sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Aí ele começa a falar no 7:1. Porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, o qual saiu ao encontro de Abraão quando regressava da derrota dos reis e o abençoou, ao qual Abraão deu o dízimo de todas as coisas, significando em primeiro lugar rei de justiça, e depois rei de Salém, isto é, rei de paz, sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias, nem fim de vida, senão feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Vamos parar por aqui. O Espírito Santo é muito maravilhoso. Ele nos ensina com as coisas que ele diz e com as coisas em que ele fica em silêncio. A vida de Melquisedeque, a pessoa dele, para poder ser, né, esse quadro a respeito do Senhor Jesus, ela segue essa direção. Melquisedeque aparece no Antigo Testamento em Gênesis 14, quando Abraão derrota os 4 reis que haviam vencido 5, e como o autor de Hebreus está falando aqui, ele sai ao encontro de Abraão. E é dito que Melquisedeque, rei de Salém, saiu ao encontro, Abraão separou o dízimo de tudo, deu a ele, e Melquisedeque o abençoou, dando ele o dízimo. Melquisedeque o abençoou pelo Deus Altíssimo, que possui o céu e a terra. E ele deu pão e vinho a Abraão. Depois desse encontro, irmãos, some Melquisedeque da Bíblia. Você já parou para pensar nisso? Nunca mais, exceto em um lugar do Antigo Testamento, Melquisedeque é citado. Quem poderia pensar que um textinho tão pequeno ia conter coisas tão gloriosas e grandes, irmão? Melquisedeque nunca mais aparece. Vai aparecer depois de novo só uma vez no Salmo 110. Davi, tomado pelo Espírito Santo, numa visão estática, muito provavelmente, ele vê, né, Yahvé e Adonai, o seu Senhor. É uma das porções mais lindas que, inclusive, até hoje, é o que faz muitos judeus calarem-se a respeito do mistério da Trindade. Porque como pode Adonai, que é Yahvé, estar conversando com Yahvé? E aí a Davi ouve a conversa. Yahvé disse ao meu Adonai. Mas o Adonai não é Yahvé? Mas Yahvé disse ao meu Adonai: assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos por estrado de teus pés. O Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Irmãos, esse texto, não sei se os irmãos sabem, mas do Antigo Testamento, tem muitas porções dos profetas dos Salmos citados no Antigo Testamento, mas esse é o mais citado. Parece que a igreja primitiva entendeu alguma coisa disso aí, que hoje às vezes a gente carece. Mas eu queria começar por aqui. Por que ele vai falar de Melquisedeque? Então ele começa a explicar esse Melquisedeque no 7:1. Rei de Salém, né, sacerdote do Deus Altíssimo. Aí ele diz assim, ele abençoou Abraão, e aí, como diz algumas versões dos irmãos, né, primeiro se interpreta, ou quando lemos sobre esse Melquisedeque, trazemos esta interpretação, ou interpretamos o que está relativo a ele. Porque é assim que os mestres das Escrituras leem a palavra. E o autor aos Hebreus, inspirado pelo Espírito, fala, olha, vamos prestar atenção. Melquisedeque, o que significa o nome Melquisedeque? O que significa Melquisedeque, irmão? Rei de? Pode falar, fica com medo não. Eu sei que os irmãos sabem. Rei de justiça. Então, primeiro você tem a pessoa dele. Na pessoa dele você tem o nome Melquisedeque. Na verdade é um título. Parece que o nome mesmo não aparece, mas é o título. Melquisedec, né, em hebraico. Melquisedeque. Rei de justiça.
E depois, ele também é o rei da cidade de Salém. Shalem, que significa paz. Então ele é rei de justiça e rei de paz. Misterioso, irmão. Eu queria ir devagarzinho com os irmãos para a gente digerir isso aqui. Como que Abraão é o homem que Deus escolheu para abençoar todas as famílias da terra, e ele chega em Canaã, entre os cananeus, e descobre um rei que conhece o Deus dele melhor do que ele, sem nunca ter tido contato com ele. Vou dar um exemplo, irmão. Se Deus chegasse aqui e falasse assim, ó, para mim ou para o Diogo, por exemplo, olha, em ti, na sua pessoa, eu vou abençoar. Já pensou, Diogo, que você recebeu uma palavra dessa? Sem receber, irmãos. Deus nem fala uma coisa dessa para nós, ele faz um milagre para nós, o Instagram amanhã está sabendo, todo mundo está sabendo. Né? A gente divulga no Facebook, no Instagram, no TikTok, faz live, porque oh, Deus me curou, Deus falou, fez uma coisa por mim. Irmão, o que Deus prometeu para Abraão foi uma coisa tremenda. Ele falou assim, é por meio de você e no seu descendente que eu vou abençoar todas as famílias da terra. Qual o primeiro sentimento que surge na alma de alguém? Eu sou a última bolacha desse pacote. Qualquer um vai ter que depender de mim, porque, ó, rapaz, não foi o Trump que falou comigo. Você está achando o quê? Não foi Hammurabi. Hammurabi era o maior rei na época de Abraão, não foi Hammurabi que falou com ele. Irmão, foi o Senhor que falou isso com ele. Então, eu posso dizer o seguinte, que ele poderia se sentir como tudo depende de mim. Mas aí ele chega em Canaã, depois de derrotar 4 reis que haviam vencido 5, e sai um rei lá de dentro de uma cidade que conhece o Deus dele mais do que ele. E que não necessariamente tinha tido comunhão com ele até o momento. Estranho, né? Melquisedeque. E o nome, Melquisedeque, rei de justiça, rei de paz. Só aí já começa a ser mostrada uma coisa. Ele era sacerdote do Deus Altíssimo. Mas se ele era um rei e era sacerdote, qual é a primeira coisa? Qual é o primeiro grande contraste que tem do ministério de Melquisedeque em relação ao de Arão, irmãos? Aqui a gente vai ter que começar a entrar um pouquinho. Arão era o quê? Ele foi chamado por Deus para ser o quê? Sumo sacerdote. Ele tinha um sacerdócio como sumo principal sacerdote entre eles, dentro da linha sacerdotal. A realeza estava com que tribo? A tribo de Judá. E a porção dupla de terra caiu para que filho de Jacó? Para José, através de Efraim e Manassés. Né? Essas 3 coisas, que é o privilégio do primogênito, foi distribuído nas tribos de Israel. E nunca no povo de Israel, você teve, de forma lícita, porque teve um rei lá que tentou quebrar isso, violar isso, mas você nunca teve de forma lícita um sacerdote rei. Você tinha rei profeta, sacerdote profeta, mas nunca rei sacerdote. Aliás, isso era proibido por Deus. Quando o rei Uzias tentou lá queimar lá o incenso, o que aconteceu? O texto diz que 80 sacerdotes da maior firmeza, resistiram a ele, e a hora que ele estava queimando o incenso, que não era lícito a ele fazer aquilo, a lepra brotou na testa dele. O Senhor não reconhecia alguém na posição sacerdotal e real juntos, entre o seu povo. Na ordem levítica de Israel com Arão. Mas Melquisedeque é anterior. Eu sei que tem muitos irmãos aqui que já sabem disso, irmão, mas a gente tem que ir devagarzinho passando. Melquisedeque é anterior a Levi. Porque ele estava lidando com Abraão, que é o pai da nação. E aí aparece ele como um rei, que governava uma cidade chamada Paz, um rei justo que governava uma cidade chamada Paz, e que era sacerdote. Então o que está acontecendo aqui com Melquisedeque? Ele está combinando o quê? Sacerdócio e realeza, uma única pessoa. Através da lei do Sinai, dada a Israel, isso era proibido, mas Melquisedeque não está sujeito à lei. Só aqui, irmão, já tem uma coisa maravilhosa. Para nós, que estamos debaixo desse novo pacto e que temos Jesus vindo dessa ordem, Melquisedeque é alguém superior à lei de Israel. Porque pela lei de Israel ele não podia combinar os 2 ofícios. Mas ele não só ele combina, como ele traz bênção de Deus. Há um ortogar de Deus de que ele seja tal pessoa. Ele tem sacerdócio e realeza numa única pessoa. Coisa que Deus proibiu na lei de Moisés. Mas ele é anterior à lei, não havia lei, e ele tem as 2 coisas. Vamos entender uma outra questão aqui.
Antes da lei ser dada no Monte Sinai, já havia outros reis sacerdotes na terra. Você sabia disso? Você sabia disso? Porque aqui fala o quê? Ordem de Melquisedeque. O que é uma ordem, irmão? O que é uma ordem? Ordem de Melquisedeque. É um ministério, é uma linhagem. Então isso indica que Melquisedeque, ele não era o primeiro. Já havia outros. Os irmãos estão conseguindo acompanhar? Tá dando para entender, irmãos? Eu quero que os irmãos fiquem, sabe, que a gente vai entrando nisso aqui para ver como que a Bíblia é profunda. Se existe uma ordem de Melquisedeque é porque já havia uma linhagem de reis, sacerdotes, antes da lei de Moisés. Quando a lei foi dada, isso foi proibido. Mas antes havia. Eu quero chamar a atenção dos irmãos para um ponto. Quando Adão foi criado, quais foram as duas coisas que Deus falou para ele fazer? Estou voltando lá nos primórdios da nossa raça humana, com Adão. Antes da queda, qual foi as duas ordens que Deus deu para ele? Quando criou, né? No ato da criação, o que foi dito? E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai, enchei a terra e sujeitai-a. Então houve bênção e houve atribuição de autoridade para governo. E como que Deus criou esse homem? Segundo a sua imagem, conforme a sua semelhança. Então, imagem e semelhança é sacerdócio. Porque o homem foi habilitado, tanto interna como externamente, a ter comunhão com Deus, através de ter o espírito e a alma formada, de forma a poder contatar Deus. Isso é comunhão, isso é o sacerdócio que faz. E quando ele deu ordem para o homem governar, o que estava envolvido? Realeza. Quem era o regente de Deus na criação? O homem, Adão. Então, o homem foi criado. Presta atenção aqui, irmãos. O homem foi criado. Isso é muito importante a gente tocar. Originalmente, ele não devia ser só rei ou só sacerdote. Conforme a ordem original de Deus, por causa do comungar, pelo homem ter um espírito humano capaz de contatar Deus. Ele ter sido criado de uma forma por Deus, a ponto de ter comunhão e comungar com o Senhor. Receber a vida de Deus, comungar com Deus. E ele ter a autoridade de Deus, ele devia, o propósito original de Deus é que o homem tenha união com ele. E que o homem domine para ele, sobre todas as coisas. E desfrute. Esse é o propósito. O propósito não é salvar-nos apenas. Mas o homem permaneceu nesse propósito? Ele fracassou. Por isso foi necessário haver expiação. Foi necessário que no sacerdócio, porque vamos entender uma coisa. Eu quero chamar a atenção dos irmãos para outro ponto. É dito que Melquisedeque é sacerdote dessa ordem. Vamos começar aqui. Se ele é sacerdote dessa ordem, é porque já tem outros que vêm antes dele. Do ponto de vista humano, o primeiro sacerdote rei foi Adão. E ele perdeu isso por causa da queda. Só que nem mesmo Adão é o sumo sacerdote dessa ordem sacerdotal. Tem que haver alguém que originalmente inaugurou isso. Quem é o primeiro rei sumo sacerdote de todas as coisas? O Senhor Jesus na sua natureza divina, como Deus. Sabe por quê, irmãos? A principal bênção do sacerdócio é a comunhão com Deus e o mediar as coisas de Deus. Certo? O homem tem comunhão com Deus e ele expressa e media as coisas de Deus. Isso é a principal honra do sacerdócio. A expiação, tratar pecado, é uma coisa que acontece porque o pecado está presente. Mas um dia o pecado vai ou não vai ser totalmente aniquilado? Já foi aniquilado com respeito ao pagamento. Mas ele vai ou não vai ser banido desse universo? Totalmente. Vai ou não vai? Vai. Quando vier o novo céu e a nova terra, vai ter pecado lá, não? Só que você sabia que quando o texto de Apocalipse, capítulo 22, fala que os seus servos o servirão, você pode olhar o texto grego, o servirão como sacerdotes. Mas se o sacerdócio é para tratar pecado, não tem mais pecado, vai sacerdotizar o quê? Os irmãos estão vendo como que a Bíblia não é simples? Tem gente que pensa que o sacerdócio é só por causa do pecado. Tratar com o pecado no aspecto negativo é um dos benefícios, na ênfase negativa que o sacerdócio tem. Mas nem de longe o sacerdócio existe só por causa disso. A principal honra que está incluída no ministério sacerdotal é comungar, união com Deus e mediação daquilo que vem de Deus.
Deus quer ser expresso. A glória dele quer ter um canal para se mostrar. Aquele canal pela qual ele se expressa é um canal que tem uma função sacerdotal, mediar, fazer com que aquilo que é inferior tenha contato com o Deus superior. E por que nesse aspecto o Senhor Jesus, como Deus, quando ele era o Filho de Deus, antes de se encarnar, ele é, desde a eternidade, o sumo sacerdote da ordem dos reis sacerdotes. Porque Adão, para ser criado com capacidade de mediar e ter comunhão e ter autoridade, ele foi criado segundo Deus fez do Senhor Jesus o protótipo, baseado no qual Adão foi feito. Façamos o homem a nossa. Quem é a imagem de Deus? O Senhor Jesus. Mas não só isso, irmão. Sacerdotizar não tem a ver com, primeiramente, mediar e ter comunhão? Quem estava com Deus e era Deus desde todo sempre? O verbo estava com... O que esse com no grego, prosteos, significa que o verbo estava próximo. O Senhor Jesus e o Pai viviam num eterno estado de felicidade, amor e glória. Isso é comunhão, isso é uma função sacerdotal. Outra coisa, por meio de quem o Pai mediou a criação de todas as coisas? Todas as coisas foram feitas por meio dele. Quando a Bíblia fala por meio dele, significa que Cristo é o veículo baseado no qual o Pai criou e sustenta toda a criação. Então, nesse sentido, os irmãos estão conseguindo acompanhar? Está dando para entender, irmãos? Como eu falei, eu não estou com pressa, quero que os irmãos consigam estar me acompanhando. Está dando para acompanhar? Nesse sentido, o Senhor Jesus é o sumo sacerdote da ordem dos reis sacerdotes. Ele é sumo sacerdote dessa ordem porque ele é aquele que está mais perto de Deus. Quem pode estar mais perto de Deus do que o Filho que está no seio do Pai? E ele é sumo sacerdote porque ele é o veículo pelo qual a criação existe e no qual ela é sustentada. Que grande é o nosso Senhor, irmãos. Como Deus. Aí você vai falar, mas irmão, o texto está falando que ele se tornou. Ele se tornou como homem, a gente vai ver isso. Como homem, ele não fazia parte dessa ordem. Como Deus, ele sempre foi o inaugurador dessa ordem. Está dando para entender, irmãos? Então, e por que eu posso dizer que ele era rei? Porque o Pai, quando criou todas as coisas, fez dele o herdeiro e senhor de tudo, desde todo sempre. Então ele é o rei sumo sacerdote. Como Deus, junto com o Pai. E baseado nele, o Adão foi criado para exercer essa função através da comunhão que tivesse com ele. Mas Adão fracassou. Mas embora o pecado tenha entrado e houve fracasso, essas funções nunca foram totalmente excluídas de imediato. Por causa que houve pecado, agora o sacerdócio não só vai mediar e ter comunhão, mas vai oferecer sacrifício. O sacrifício é uma das funções sacerdotais agora também, porque ele é o meio pelo qual o homem se aproxima de Deus, depois que o homem rompeu com Deus. Então agora o sacerdote também tem que fazer sacrifício. E quem antes de Arão você já vê na Bíblia fazendo sacrifícios? Vamos lá. Vou falar igual, irmão, devo-lhe $1 trilhão. Quando estiver, serão seus. Irmão, quem é o... Quando tiver, né? Aí você não sabe, né? Quem é o personagem mais antigo do Antigo Testamento em termos de cronologia? É Jó. O personagem patriarcal mais antigo, depois do dilúvio, é Jó. E o que Jó fazia? De costume. Embora não foi só Jó o primeiro, né? Na verdade, o primeiro que ofereceu sacrifício foi Abel. Antes do dilúvio foi Abel. Foi? Depois foi Noé. E Noé não era o chefe da família, ele ocupava como chefe a posição real e fazendo sacrifício a função sacerdotal. Você vê a linhagem de Melquisedeque existindo antes de ele aparecer para Abraão? É uma linhagem, irmão, mas é uma linhagem que começa lá no Filho de Deus. Como Deus, o Senhor Jesus, é o cabeça dessa ordem. Criou o homem para que ele participasse desses privilégios. O homem fracassou, mas essa ordem não foi extinta de forma imediata. Não foi cortada, não houve uma ruptura de forma imediata. Deus ainda permitia que vestígios dela fossem trazidos. Abel, Noé, o que a Noé fez assim que ele saiu da arca? Ele recebeu a bênção de Deus, ele comungou com Deus, e o que ele fez? Ele ofereceu sacrifícios. E ele lançou maldições. Então ele era também aquele que ocupava a função real e sacerdotal. Depois de Noé,
Aí provavelmente vem Jó, que o Diogo falou. Ele costumava, como chefe da sua casa do Oriente, oferecer sacrifícios. Bom, tem uma obra do irmão Gino que seria bom os irmãos lerem se quiserem entender melhor isso. Chama Sacerdócios. É um livro dele. Sacerdócios. Nós falamos que somos sacerdotes, mas às vezes a gente não entende as implicações disso. Então Noé fazia isso. Jó depois fazia isso. E aí Abraão, o que Abraão fez quando Deus o chamou? Abraão também participava, ainda que não de forma oficial como Melquisedeque, mas ele também tinha os vestígios disso pela sua casa. Era ele que levantava o altar. Era ele que oferecia o sacrifício. Então, essa linhagem de reis sacerdotes estava presente. Mas Melquisedeque é aquele que de forma oficial a representa no Antigo Testamento. Por quê? Porque ele é rei designado e sacerdote oficializado. Ele une os dois ofícios em um só. Isso continua, irmãos. Deus vai tratando assim no Antigo Testamento com todas as pessoas antes de ter um povo que pudesse expressar de maneira plena isso. Ele lidava com indivíduos ocupando de forma assim, vamos dizer, com vestígios as características disso. Aí quando chega no tempo do Êxodo, em Êxodo mesmo, no livro de Êxodo, agora eu queria só colocar aqui para os irmãos. Quem foi antes de Israel o último rei sacerdote reconhecido por Deus? Paulinho não vale. Ele estava na reunião lá em Penápolis quando a gente estava falando disso. Quem foi o último rei sacerdote reconhecido por Deus? Vou melhorar a pergunta. Quem foi o primeiro rei de Israel? Oi? Oi? Quem falou Moisés aí? Mas a irmã tinha soprado você? Que irmã que soprou? Ficou com vergonha? Olha só, se foi a Dani que soprou, você está me surpreendendo, irmã. Não, todo mundo pensa que o primeiro rei de Israel foi Saul. Mas o primeiro rei reconhecido por Deus de Israel foi Moisés. E quem foi o primeiro rei sacerdote foi Moisés. E foi o último também. Por quê? Eu quero mostrar um versículo com os irmãos. Vamos devagarzinho aqui. Porque é para a gente poder entender a ordem de Melquisedeque. A ordem de Melquisedeque significa o ministério sacerdotal em que realeza e sacerdócio estão unidos. Para nós vermos o privilégio para onde o Senhor nos levou agora, irmãos. Porque nós não estamos debaixo do pacto mosaico-levítico de Arão. A obra do Senhor Jesus é tão completa e perfeita que ele restaura esse propósito original de Deus. Aí você vai entender as expressões. Nós somos um reino de sacerdotes. Lembra dessa expressão usada em Pedro? Por que ela é possível? Então nós temos que fazer essa viagem para entender. É uma carne dura de mastigar. O autor de Hebreus está pegando um capítulo todo para explicar coisinhas que apareciam em alguns versículos de Gênesis. Mas olha as implicações disso. E aí ele fala assim, se vocês não conseguem entender, ele falando, inclui eu, tá, irmãos? Porque, isso aqui não é coisinha simples, não. Eu mesmo me coloco aqui como alguém que precisa da graça do Senhor, para poder ver e depois começar a experimentar isso. Porque não é coisa pequena. Ele fala assim, vocês se tornaram tardios em ouvir, vocês já deveriam saber essas coisas, ele fala para os hebreus. Mas vocês estão se alimentando de leite. O que é leite? É entender que Jesus morreu pelos pecados. Isso é bom, irmão, mas não é tudo. Não é tudo. Não cumpre o propósito de Deus. E a maioria dos crentes hoje só conhece isso quando conhece, porque nem esse evangelho da graça perdoadora é pregado mais. Existe até plano nos dias de hoje para que o evangelho da graça, que é lícito, bíblico, santo, seja substituído. O progresso e desenvolvimento espiritual, que é o tema de Hebreus, por progresso financeiro e material. Progresso pessoal e não espiritual. Progresso material. Certo? Tem uma agenda que, inclusive, a ONU está participando disso, pegando muitas igrejas e grupos cristãos, de grandes movimentos, substituindo as doutrinas e a revelação bíblica por práticas e ideologias. Mas eu não vou entrar nisso agora. Agora, se nem o evangelho da graça é pregado, quanto mais isso aqui, irmão. Quanto mais entender isso aqui. Isso aqui é o que o autor de Hebreus chama de carne sólida da carta. Então, vamos voltar lá em Deuteronômio 34. Não, perdão. 33.
Versículo 1. Aqui Moisés, nas campinas do Moabe, ele vai dar a bênção para aquela geração mais nova, que estava para entrar, porque a geração mais velha já tinha tombado do deserto. Deus fez uma renovação do pacto, no capítulo 30 e 31, e agora, depois do cântico profético, Moisés vai dar a bênção. E aí ele começa como que um pai, como dizia o irmão McIntosh, também o irmão Inslee, fala que Moisés é como um pai que está num período já dando as últimas palavras mais importantes para os seus filhos, porque ele vai partir. E aí ele começa para aquela geração mais jovem, porque os velhos já morreram e tudo, ele começa a contar como é que foi o momento em que Deus fez de Israel o seu povo. Vamos prestar atenção aqui, ó. Ele diz assim: esta é a bênção com a qual Moisés, varão de Ha-Elohim, abençoou aos filhos de Israel antes da sua morte. Então ele vai abençoar falando do futuro, mas aí ele começa a contar como é que foi feita a aliança no passado, antes de falar do futuro. Ele diz assim no versículo 2, disse, Yahvé veio do Sinai. Segundo o irmão Delitche, o grande hebraísta, a expressão veio do Sinai aqui não está correta. Do hebraico é veio ao Sinai. Yahvé veio ao Sinai. Quando que isso aconteceu, irmão? Êxodo 19, 40 anos antes desse momento aqui. Yahvé veio ao Sinai e nos apareceu desde Seir. Só que se você for pegar essa tradução, também está errado. Primeiro pelo fato histórico, segundo pela própria tradução. Seir era uma montanha na terra de Edom. Deus não apareceu para Israel em Edom, na montanha de Esaú. Aqui, segundo também esse irmão Delitche, a expressão desde Seir é Deus veio ao Sinai e nos resplandeceu até o monte Seir. A ideia aqui, irmãos, é que naquele momento da solenidade que Deus foi tomar Israel como povo, a gente não vê isso muitas vezes. A gente lê ali, passa correndo e não percebe. Mas a ideia que está sendo falada é que quando o Senhor desceu na montanha do Sinai e a montanha começou a tremer, depois você lê o Salmo 68, você vai ver isso lá também. Diz que havia pelo menos 20 mil anjos tocando trombetas na montanha. Por isso que fala que as trombetas soavam e o canglor ia crescendo. Você imagina o que é isso? 20 mil os carros celestiais na solenidade da entrega da lei. E a glória de Yahvé brilhou na montanha antes dela escurecer e virar treva. Porque Moisés está contando detalhes que não aparecem em Êxodo. E quando você olhava da montanha, da península do Sinai, era possível essa glória cobrir o céu até a montanha de Seir. Você sabe qual é a distância do Sinai até Seir? Mais ou menos 400 quilômetros. Era uma glória que fulgurava no céu e encobria o brilho do sol. Parecia que o sol havia descido na terra. Foi isso que o povo viu, irmãos. Moisés está contando esse detalhe. Deus veio ao Sinai e resplandeceu até a montanha do Seir. Aí ele continua. O que mais? Resplandeceu desde o Monte Paran, ou até o Monte Paran. Também o irmão ele tinha falado isso. Então a glória pegou no Sinai no meio, foi vista até o Paran e até o Monte Seir. Era uma dimensão de luz celestial que inundava o céu por todo esse perímetro. Que coisa linda, esse era o jeito de Deus colocar o anel de noiva no dedo de Israel. Você acha que o seu casamento foi bonito? Você acha que o seu noivado foi bonito? A sua cerimônia é bonita? A do Senhor foi mais, irmãos. Porque Jeremias diz que quando Deus fazia isso aqui, ele estava atraindo Israel como uma noiva pelo deserto e entrando em pacto com eles. E a solenidade teve anjo, teve luz, teve trombeta. Foi chique o negócio. Foi lindo. Pena que Israel não permaneceu no pacto do amor, da lei. Mas aí, o que continua de Moisés falando? Versículo, com miríades de anjos à sua destra. Ele está falando que os anjos estavam presentes nesse momento. Na verdade, ele tem amado as nossas tribos. Todos os que têm sido santificados estão em tua mão. Prostraram-se aos teus pés e recebem as tuas palavras. A lei prescrita por Moisés é a herança da congregação de Jacó. Então, a lei é o conteúdo da aliança com Jacó. Aí ele continua. Ele será o
Como é que tem outra tradução? Tem irmãos que tem outra tradução aí? Se quiser ler? Aqui a minha fala, ele será o caudilho. Como é que está na sua versão? Caudilho? A minha fala caudilho. O Senhor se tornou rei. A da irmã... Foi rei em Jerusalém. O seu fala, ele foi rei? E ele foi rei em Jesurum é a nação justa. A da irmã fala que ele, mas não fala quem é o ele, quem é o sujeito. Você tem que pegar de acordo com o que foi falado em cima. A da Márcia, seguindo o texto maçorético, fala que Moisés foi rei. Mas você sabia que no hebraico, você pode consultar os melhores hebraístas. O último citado é o Senhor. O Senhor foi rei, fala a sua, né? Mas, segundo algumas traduções, o último citado é o Senhor. Mas no hebraico, o último citado é Moisés. Quando fala ele foi rei, está falando de Moisés e não do Senhor. Está dizendo que no momento que o Senhor entregou a lei, Moisés foi constituído rei da nação em Jesus. O irmão David Barron, grande doutor do hebraico, assim confirma. Lang também assim. Delitzsch, como um grande hebraísta, também vai por esse caminho. Mostrando que Moisés foi feito rei da nação de Israel. Por isso que ele era um legislador excelente. Outro detalhe, irmãos. Moisés não era só o rei verdadeiro. Quem, quando Arão foi consagrado sacerdote, que fez todos os ritos sacerdotais para consagrá-lo? Moisés. Moisés podia entrar na presença do Senhor de uma forma que Arão não podia. Moisés falava e comungava com o Senhor de uma forma que Arão nem com sacrifício conseguia. Então Moisés foi o último, até esse momento, que permaneceu de forma terrena na linhagem de Melquisedeque. Depois de Moisés, Deus instaura Arão, e aí está dividido agora, sacerdócio e realeza. Por quê? Porque a nação, Deus falou para eles no pacto, em Êxodo 19, Deus não falou assim, ó, se vocês ouvirem a minha voz, andarem na minha aliança, vocês me serão o quê? Vocês, o povo todo, um reino de sacerdotes, nação santa. O que eles responderam? Tudo que o Senhor falou, faremos. Mas antes da lei ser entregue, já estava quebrando ela no pé do monte. Porque isso é o que nós somos. Se eles tivessem ouvido o Senhor falar, ô Senhor, mas nós nem te conhecemos. Não sabemos, como é que a gente vai saber se vai obedecer se a gente nem te conhece? Mas não. É igual o crente quando é novo convertido. Lê as promessas e diz, puxa vida, agora sim, agora vai. E nós achamos até que é uma grande coisa Deus ter nos salvado, que ganho Deus tem ao nos salvar, né? E aí o que acontece? Eles quebram a lei, irmãos. Porque eles quebraram a lei, as condições para serem reino e sacerdote não foram cumpridas. E aí o que acontece? A nação não pode mais ocupar esse ofício junto, unido. Então Arão vai ser sumo sacerdote, mas não vai ser rei. Nunca mais em Israel um rei pode ser sacerdote. E Arão agora vai ser colocado de forma temporária para fazer um sacrifício. A ênfase do sacrifício de Arão é um sacrifício que trate com o pecado. Ele tem várias ofertas cruentas de sangue para oferecer a Deus, irmãos, porque o pecado é uma coisa terrível. E foi o pecado, a desobediência, a rebelião, até do qual ele foi o líder, no caso, que impediu de o homem ser restaurado àquela condição que Deus queria. Os irmãos estão entendendo? Então não tem como ele ser rei e sacerdote mais. Ninguém de Israel pode ser também, porque as tribos todas fracassaram. Só Levi se importou com Deus, e ainda assim se importou depois que Moisés falou, quem é do Senhor vem até mim, porque estavam envolvidos também. Inclusive Arão, que era o príncipe da tribo, fez o bezerro, né, trabalhou no bezerro, e quando Moisés falou, o que esse povo te fez? Não sei, eu joguei aí e saiu isso aí. Desculpa de Arão, parece o pai quando pega a criança fazendo, quem fez isso aí? Não sei. Desculpa de Arão. Nunca mais o propósito original de Deus pôde ter lugar com Israel. Isso é para a gente poder entender a ordem de Melquisedeque. A ordem de Melquisedeque significa o ministério de serviço sacerdotal dele. É único. É um serviço onde as duas coisas estão juntas, do jeito que Deus queria. O cabeça dessa ordem, por isso que não é dito que Melquisedeque é o sumo sacerdote da ordem. Ele é um sacerdote. O sumo sacerdote da ordem é o Senhor Jesus antes de fazer homem. Só que o que acontece? Jesus se faz homem, não se fez homem? Mas ele veio de Levi? De que tribo ele veio, irmãos? De Judá. E aí vamos voltar para Hebreus 7 agora.
Se não der tempo da gente terminar hoje, a gente vai dando continuidade amanhã. O que é mais importante, irmão, é que a gente possa tocar nisso aqui. E a gente poder ver como que a palavra é preciosa, como que Deus, sabe, em Deus não dá ponto sem nó, irmão. A palavra dele é preciosa e precisa. Entendeu? Nunca você pode achar que uma coisa está ali por acaso, está escrita ali por acaso. Tudo está bem costurado. Aí Jesus, ele vem, nós sabemos, né, o capítulo 7 de Hebreus ainda vai confirmar isso para a gente. Vamos lá. Acho que os irmãos já acharam, deixa eu achar aqui. Capítulo 7. Oh, Jesus. Essa Bíblia textual, ela muda a ordem dos livros. Eu até hoje ainda apanho um pouquinho para poder achar, mas vamos lá. Olha aqui no versículo, capítulo 7. Vamos ler do 11 em diante, ainda falando de Melquisedeque. Fala assim: se então a perfeição houvesse sido por meio do ofício sacerdotal levítico, ou seja, se a perfeição, se esse ideal de Deus, de nos restaurar tudo que ele tinha para nós, irmãos, tivesse sido possível por meio do ofício levítico, né, daquela ordem de Arão, com aqueles ritos todos, pois nessa base o povo recebeu a lei. O povo, o pacto com o povo de Israel. Que necessidade havia de levantar outro sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, que é anterior à lei dos levitas? Veja, Melquisedeque está lidando com Abraão. Abraão depois vai gerar Isaac, Isaac vai gerar Jacó, Jacó vai gerar os 12 pais, os 12 patriarcas. De um deles vai sair a tribo de Levi, para então sair Arão e Moisés, para então ter o sacerdócio. Veja quão anterior é Melquisedeque, né? Mas se a perfeição tivesse sido por meio de Arão, e todo o ofício dele com o povo de Israel, que necessidade havia de se falar de um outro sacerdote, não segundo a ordem de Arão? E lembra, irmão, que quando essa fala foi feita, foi falada a Davi. Davi viveu 1000 anos antes de Cristo e 500 anos depois de Moisés e Arão. Aí o Espírito Santo, depois de 500 anos de estar já operando o sacerdócio levítico, e um dia, eu não sei o que Davi estava fazendo nessa hora, mas ele era um homem que tinha unção sobre ele. Talvez ele estivesse escrevendo um salmo, orando, e veio a revelação. E ele escreve e diz: Yahvé disse ao meu Adonai, assenta-te à minha direita. Tu! Aí Davi vê isso, irmão. Imagina, eu fico pensando para Davi vendo essas coisas, naquela hora. Tu és sacerdote para sempre. Ele falou, puxa. E Davi sabia até então, nesse momento, que o Messias tem que vir da casa de Judá. Inclusive pelos lombos dele. Ele era belemita de Judá. Aí ele vê Adonai conversando com o Messias. Ele vê Yahvé conversando com Adonai, que é o Messias, e fala assim, tu és sacerdote para sempre. Bom, não vai ser sacerdote, entendi. Mas não tem que ser de Judá? Mas aí Deus responde, não segundo a ordem. Ele é sacerdote, mas ele vai ser sacerdote porque tem uma outra ordem a qual ele vai pertencer. Tu és sacerdote para sempre segundo a ordem, não de Arão. Porque, eu não sei se os irmãos estão conseguindo me acompanhar, Davi era da tribo de Judá. Ele não tinha nada a ver com Levi. E ele sabe que o Messias tem que vir dele, da tribo de Judá. Aí ele ouve Yahvé falar para o Messias que o Messias é sacerdote. Fala, mas como que isso vai acontecer? Moisés diz que Judá não pode ser sacerdote. O primeiro susto que eu acho que Davi deve tomar é esse. Porque não pensa você que a hora que o profeta estava profetizando, não se assustava, não. Eles profetizavam coisas, depois eles iam inquirir do Senhor. O que o Senhor quis dizer com isso? Aí está ele lá, confiando que o Senhor vai vir por meio da sua linhagem, de Judá, de Belém. Aí ele ouve Yahvé conversando com Adonai. Tu és sacerdote. Pronto, já tem um problema. Sacerdote eu sou levita, eu sou de Belém, de Judá. Não posso ser sacerdote. Aí Deus continua. Mas não segundo a ordem de qualquer tribo de Israel, é de uma ordem anterior. Aquela original, que é inclusive superior. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Aí voltou lá atrás. E aí, é que o autor de Hebreus, baseado nisso, iluminado pelo Espírito Santo, ele está perguntando. Né, que necessidade haveria de outro sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque que não fosse chamado segundo a ordem de Arão?
Porque mudando o sacerdócio, necessariamente ocorre também uma mudança da lei. Aleluia, irmãos. Quer dizer o seguinte, aqui fica implícito que o sacerdócio de Arão era temporário. Não era para ser para sempre. Que Deus ia voltar ao seu propósito original. E ele fez isso ao fazer Jesus ser de uma ordem que não tinha nada a ver com Arão. E aí o autor de Hebreus vai falar algo mais ainda. Ele vai falar assim, ó. Versículo... Continuando aqui. 13. Porque aquele acerca do qual se dizem estas coisas é de outra tribo. Aquele aqui é quem? Quem que é o sujeito aqui, o aquele? É Jesus. Foi de Jesus que foi falado, tu és sacerdote para sempre. Mas ele pertence à tribo de Arão? Ele continua reforçando o argumento. Não. Se ele não é da tribo de Arão, ele pertence a uma outra tribo, sobre a qual nada falou Moisés referente ao sacerdote. Né? E aí ele continua. Perdão, eu pulei aqui um pouquinho. Porque aquele acerca do qual se dizem estas coisas é de outra tribo, da qual ninguém serviu ao altar. A tribo de Judá. Porque é evidente que nosso Senhor ha surgido de Judá, uma tribo sobre a qual nada falou Moisés no que tange ao sacerdócio. Mas por que ele pode ser da ordem de Melquisedeque? Primeiro, para começar, porque Melquisedeque não está sujeito ao pacto levítico. E como que eu sei que Melquisedeque não está sujeito ao pacto levítico? E se Deus fizer algumas coisas baseadas nos termos de Melquisedeque, então ele tem todo o caminho para fazer sem quebrar a lei. Por que eu sei que Melquisedeque não está sujeito ao pacto levítico? E pelo contrário, ele é superior ao pacto levítico. Porque aí ele vai para o argumento da descendência. Levi, da qual veio Moisés e Arão, nasceu de quem? Levi. Veio de quem, irmão? De quem que ele é filho? De Jacó. Jacó é filho de quem? De Isaac. Isaac é filho de quem? De Abraão. E Abraão é maior ou inferior que Melquisedeque? Por que você sabe que ele é inferior? Porque ele recebeu a bênção. Ora, se Abraão, que é maior do que Isaac, que portanto é maior que Jacó, que portanto é maior que Levi, que portanto é maior do que Moisés e Arão, e que portanto é maior do que todo o povo de Israel com seus ritos. Se o pai Abraão é inferior a Melquisedeque, quão grande é Melquisedeque? Aleluia, irmãos! Quão grande é a linhagem, a ordem de Melquisedeque. E aí o Senhor Jesus, e agora vamos lá, se o Senhor Jesus é feito sumo sacerdote de acordo com essa ordem, irmão, como que ele vai ficar sujeito à ordem de Arão? Quando Deus o torna sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, ele está sendo feito sacerdote de uma ordem superior. Por que eu sei que é superior? Vamos de novo? Porque Abraão, que é o pai de Isaac, que é o pai de Jacó, que é o pai de Levi, que é o pai de Moisés e Arão e do povo de Israel. Abraão se curvou e recebeu a bênção de Melquisedeque. Então Melquisedeque é maior que Abraão. Se é maior que Abraão, é maior que Moisés, que é o mediador do pacto da lei. E Jesus agora é sumo sacerdote dessa ordem. Então ele tem um sacerdócio maior, irmãos. O ministério dele é maior e mais poderoso. É mais cheio de honra. E não só isso. Se Deus... Vamos lá, agora vamos entender uma coisa aqui. Quando Jesus nasceu, ele foi circuncidado, não foi? Lembra lá que Lucas fala que ele foi circuncidado? No livro de Êxodo está escrito que todo varão ia ser circuncidado para que ele anuísse ao pacto. Ele tinha que pertencer ao pacto do Sinai, a lei de Moisés. Ele ficava sujeito ao pacto de Moisés através da circuncisão. Certo? Claro isso? Jesus, como homem aqui na terra, por ser da tribo de Judá, ele também estava sujeito à lei de Moisés. Só que o que acontece? Diferente de todo homem que se submetia à lei, mas nunca guardava, Jesus guardou tudo que a lei exigiu. Ele guardou toda ela. Quando ele guardou toda ela, ele tem crédito diante dela. Ele não está obrigado mais a ela, porque ele cumpriu tudo que ela determinava. E mais uma coisa, essa lei foi feita, como o próprio texto de Hebreus vai dizer, para governar o homem nessa vida terrena. Se o homem morre, a lei não tem mais vigência para ele depois que ele morreu. Então Jesus cumpriu toda a lei e morreu. Quando ele morreu, ele ficou livre da lei.
Entendeu? Ele ficou livre da lei. E todos que morreram com ele, morreram para a lei. Aleluia. E aí ele ressuscita. Quando ele ressuscita, visto que ele cumpriu toda a lei e está livre dela, Deus agora o toma ressuscitado. Esse que é o negócio aqui de Hebreus 7. E dá a ele a posição que ele já tinha como filho de Deus. Como filho de Deus, ele já era o príncipe dessa ordem de Melquisedeque. Mas agora, como homem, ele foi elevado a essa mesma ordem na natureza humana. Então, se ele foi elevado a essa ordem, e essa ordem agora entrou em vigor, e pode entrar em vigor com todo o rigor e com toda a justiça, porque esse que é o mediador desse novo sacerdócio cumpriu tudo que a outra tinha pedido, cumpriu com tal perfeição, irmão, que inclusive a morte não pode detê-lo. A morte só pode tocar onde o pecado tocou, e o pecado só tem vigência para tocar porque a lei é quebrada, mas Jesus nunca quebrou a lei. Como ele nunca quebrou a lei, ele não tem nada para receber do pecado. A hora que ele entra na morte, ele é um corpo estranho lá dentro. A hora que ele entra, irmão, ele reverte a própria morte. Ele dá uma congestão na própria morte. Ele tem que ser devolvido. O santo de Deus não tem nada a ver com isso. Aí, quando ele sai, tendo guardado toda a lei, se alguém cumprisse toda a lei, estava livre dela. Jesus cumpriu, está livre. E ainda por cima morreu, passando para além dos limites onde a lei podia fazer alguma coisa. E aí, o que Deus faz? Agora, Deus tem todo o caminho, tirando as exigências da lei do caminho, para fazer com que o Senhor Jesus volte ao propósito original. Está dando para entender, irmãos? E aí ele é feito sumo sacerdote como homem. Como Deus, ele já era o cabeça dessa ordem. Mas como homem, como alguém da nossa raça, ele entrou para dentro da ordem de Melquisedeque. E essa ordem é maravilhosa, irmãos. Ele foi feito sumo sacerdote para sempre. E aí, como o autor de Hebreus vai dizer assim, mudou o sacerdócio. Vai ter que ter mudança de lei também. Aquela lá não serve mais. E aí vem promessas superiores. Uma lei superior. Um tabernáculo superior. Um serviço superior. E nós restaurados ao que Deus queria. Agora, por causa de Jesus Cristo, Pedro vai dizer o quê? Que nós não éramos povo, mas agora somos povo de Deus. Nós somos sacerdócio, o quê? Sacerdócio real. Agora você entende a fala de Pedro? Nós não podíamos ser sacerdote real antes. Não podíamos nem ser sacerdote, quanto mais sacerdócio real. Mas agora ele restaurou, irmão, aquele ponto lá de trás. Quem falou? Há um homem na glória que é vida para mim. Há um homem lá, alguém da nossa raça, irmãos. E ele nos colocou debaixo de toda a bênção que ele conquistou como homem. Agora, umas coisas interessantes. Eu tenho 4 minutos aqui, eu vou parar já. Mas, irmão, a gente tem que ficar a noite toda nesse capítulo aqui. Tem muita coisa para ser cavada aqui. Um detalhe. O sacerdócio de Melquisedeque, você já reparou uma coisa? Ele é rei e sacerdote. Diferente de Arão, quando Arão aparece no seu sacerdócio, você tem muitos sacrifícios sendo feitos. Quando Melquisedeque apareceu diante de Abraão, teve algum sacrifício? Ele fez sacrifício? Não. Melquisedeque, em vez de tirar a vida, ele supriu vida. Você está entendendo que um sacrifício, aliás, um sacerdócio, tem ênfase principalmente negativa. Ele está tirando vida, derramando sangue, porque tem pecado para ser tratado. Mas daquele sacerdote que ocupa o ideal de Deus, que é comunhão e autoridade, é como se isso já tivesse sido resolvido. Porque no propósito original de Deus não é para ter pecado. Os irmãos estão conseguindo entender? Então, como Melquisedeque ocupa essa posição original do que Deus deseja, quando ele aparece, em vez de ele tirar a vida, o que ele faz com Abraão? Abraão vem cansado de uma batalha. E ele supre pão e vinho. O que é isso, irmão? Isso é tirar a vida ou fortalecer a vida?
Então você entendeu qual é a questão aqui agora? O Senhor Jesus tipificado por Arão é a obra de Cristo até a cruz. Da ressurreição para frente, é Cristo segundo a ordem de Melquisedeque. É o Cristo que não morre mais, é o Cristo que não vem tirar nada nosso, mas que vem nos encher de vida e poder, irmãos, para podermos servir ao Deus vivo e verdadeiro. Ele nos dá a dignidade que nós perdemos, nos dá acesso a todas as promessas. E você fala assim, mas eu não tenho força. Talvez você está lutando com o seu Kedolaomer, né? Mas esse sumo sacerdote pode salvar completamente você. Pode salvar completamente a mim, porque ele é cheio de vida e poder. Agora, um outro detalhe que eu quero dizer aqui, eu respeito os irmãos que pensam diferente. Aqui não está dizendo que Melquisedeque era uma teofania, era uma aparição do Senhor Jesus pré-encarnado, como alguns irmãos que até respeito muito pensam. Melquisedeque, a gente tem que entender que o jeito do Espírito Santo ensinar na Bíblia é falando coisas e guardando outras. O que ele falou é importante, mas o que ele não falou também é importante para o ensino. Por exemplo, o fato do Espírito Santo chamar ele de Melquisedeque e de rei de Salém, aí o autor de Hebreus fala assim, por isso interpretamos rei de justiça e rei de paz. Por quê? Melquisedeque é rei de justiça, Salém significa paz. Se ele é rei de Salém, ele é o rei da paz. Se ele é Melquisedeque, ele é rei de justiça. Mas aí ele continua falando, porque não acabou o detalhe. Ele fala assim, se interpreta primeiro isso, mas a interpretação continua. De acordo com o texto de Gênesis, do que está escrito. Do que está escrito, não do que você conjectura. Tem um monte de irmão aí querendo caçar quem foi Melquisedeque. Tem livro apócrifo de Melquisedeque, o rolo de Melquisedeque. Ai, Melquisedeque. Irmão, não caça, o Espírito Santo guardou de propósito. Ele não falou de propósito, porque ele quer ensinar uma verdade para nós. Qual é a verdade que ele quer ensinar? No fato dele não apresentar o pai e a mãe de Melquisedeque. E no fato dele não dizer quando Melquisedeque morreu. Ou você acha que isso aí foi porque o Espírito Santo teve uma amnésia? Esqueceu de falar o negócio. Ah, puxou, esqueci de falar quem era o pai. Irmão, Deus falou quando Adão nasceu, quando Adão morreu. Quando ele teve filho com 130 anos. Deus falou quando Moisés nasceu e quando ele morreu. Por que de Melquisedeque ele guarda silêncio? Tem que ter um propósito. Qual que é o propósito? Se ele não fala qual é a origem desse sacerdote e qual é o fim dele, na linguagem espiritual significa que não acabou. Se Deus falar assim, ó, e Melquisedeque viveu tanto tempo e morreu, significa que é um sacerdote que morre e que tem fim no seu serviço e ministério. Igual de Arão. Arão nasceu, serviu, um dia subiu a montanha, Moisés despiu das vestes e expirou Arão. Mas isso não é falar de Melquisedeque. Por quê? Aí o autor de Hebreus vai falar, o fato dele permanecer textualmente, não sendo citado o pai e nem a mãe, é porque nisso ele nos dá um vislumbre, ele foi feito semelhante ao Filho de Deus, que não tem princípio de dias, nem fim de existência. Não está falando que ele é o Filho, presta atenção. Se você pensa que ele é uma teofania, eu respeito, tá, irmão? Mas o autor de Hebreus está falando assim que ele foi feito semelhante, então ele não é o próprio Filho de Deus. Ele não é um anjo do Senhor, como alguns irmãos pensam, não. Você está falando que ele foi feito semelhante, é porque Deus guardou propositadamente em silêncio a sua origem e o seu fim para dizer que esse é o ministério que nunca acaba. Irmãos, é um ministério que tem reino e sacerdócio junto, é uma coisa que nunca acaba e que supre vida e poder. Esse é o ministério do nosso Senhor Jesus desde que ele ressuscitou. Onde eu e você estamos. E é porque eu e você estamos nisso que as dificuldades, que as coisas, as lutas que nós passamos, as dores do nosso coração, os nossos problemas não podem, irmão, nos barrar. Se nós tivéssemos, sabe, eu vou falar como o irmão André Mori falou, que poderoso seria se cada irmão, se cada um de nós de forma individual meditasse e orasse ao Senhor e pedisse para ele mostrar a implicação do Senhor Jesus permanecer com uma vida indestrutível agora. De ele poder nos socorrer, irmão. Ele tem poder para nos socorrer. Você não tem poder para passar por algumas situações, mas ele tem poder para te socorrer. O que tinha no caminho, que era o pecado, ele já lidou. E agora, ressurreto, não tem barreira nenhuma para ele te salvar completamente. E ele quer te salvar completamente. Ele quer. E por causa disso, há um novo pacto.
com melhores promessas. E nós precisamos aprender a reivindicar do Senhor as promessas. Poxa, já acabou o tempo. Deixa eu ler só mais um versículo. No capítulo 7, ainda, aí de Hebreus mesmo, ele vai falar que aquela lei que Arão recebeu e pela qual ele servia no tabernáculo, né, ela era uma lei ineficaz. Olha aí o versículo 13 em diante, ó. Porque aquele acerca do qual se diz essas coisas é de outra tribo, da qual ninguém serviu no altar. Porque é evidente que nosso Senhor é surgido de Judá, uma tribo sobre a qual nada falou Moisés referente aos sacerdotes. E ainda mais evidente, é ainda mais evidente, se a semelhança de Melquisedeque se levanta outro sacerdote, o qual tem sido constituído, não segundo a lei de um mandamento carnal. Olha que interessante essa expressão. A expressão mandamento carnal. Mandamento carnal. Paulo diz que a lei é santa, justa e espiritual. O mandamento é puro e bom. Mas aqui ele está falando que o mandamento é carnal. Em que sentido é isso? Porque a lei tem duas linhas principais. A lei moral e a lei cerimonial. A lei cerimonial é espiritual e boa, segundo Paulo. O aspecto moral e espiritual dela. Ainda que ela seja ineficaz para nos salvar. De acordo com Romanos, ela também é ineficaz para nos salvar, apesar dela ser boa em si mesma. Mas aqui, quando ele está falando de lei carnal, ele está falando, irmãos, das cerimônias da lei. O aspecto cerimonial da lei é inútil em si mesmo. Ele não é só inútil por causa de nós, sendo bom em si mesmo. Ele é inútil até em si mesmo. É essa a ideia que o autor de Hebreus quer falar. O aspecto moral, não. O aspecto moral é bom, puro, espiritual. E é fraco por causa da condição da nossa carne, porque ele só consegue mandar, mas não consegue dar poder para você obedecer. Não consegue te socorrer na sua necessidade. Então ele é moral, bom, espiritual, mas quando chega em você ele fracassa. Agora, aqui quando ele está falando da lei carnal, ele está falando da lei de cerimônias. Por que carnal? Sakar, em grego, significa é algo que só toca nas coisas externas da carne, não faz nada com a consciência, não tem poder para socorrer você na sua depressão, na sua angústia, nos seus problemas onde você está ali, muitas vezes, irmão, precisando de consolo, precisando de luz. É um rito externo. Pega a pombinha, corta o pescoço sem tirar o papo, sem separar o papo. Agora pega as penas, põe num canto. Era um rito, sim, que apontava para Cristo. Mas no que tange a mudar a pessoa por dentro, eles são fracos e inúteis. Por isso o autor de Hebreus, com ousadia, vai dizer, era uma lei de mandamento carnal, tocava só nas coisas da carne, nas coisas externas. Não tinha poder para entrar dentro do indivíduo. Mas agora, esse sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, ele não foi constituído de um mandamento que toca coisas externas. O que vai dizer aí? Ele foi constituído segundo poder. Poder. Você não precisa de pombinha agora. Não é a pombinha que vai te aproximar de Deus. Não é tocar chofar no templo. Não é usar o mezuzá. Não é fazer filactério. Não é pôr a arca do pacto dentro do culto de reunião, não, irmão. Tudo isso aí, fazer isso aí é você dizer... Desculpa falar, é uma ofensa, irmão. É uma ofensa ao nosso Senhor. Porque você está dizendo que Ele, que agora tem poder, realidade espiritual para te dar, isso não serve. Você tem que costurar o véu que Jesus rasgou. Você tem que ir lá, pegar pombinha, você tem que tocar chofar, você tem que alongar filactério, você tem que colocar quipá na cabeça. Quantos crentes estão voltando para isso? Mas o autor de Hebreus vai falar assim, é mandamento carnal, fraco e inútil. A lei moral não é má em si mesma, nem inútil em si mesma. Ela é boa em si, embora ela também não possa nos salvar. Mas o mandamento cerimonial, aqui tem uma nova colocação. Ele é inútil, está falando. Ele só serviu para uma coisa, para apontar para Cristo. Cristo veio e acabou, irmão. Agora o que vai acontecer? Você precisa de um sumo sacerdote que seja vivo, que tenha vencido a morte, que seja de uma ordem perfeita, que não fica se preocupando, certo? Em repetir sacrifícios porque o pecado não foi vencido ainda. Não, ele venceu todas as coisas. E ele foi constituído segundo o poder de uma vida que não acaba. Por isso, como Melquisedeque, sem pai, sem mãe.
Isso também representava Jesus? Sem pai, sem mãe. Não acaba. E como Melquisedeque que dava pão e vinho, ele te dá vida de ressurreição imortal. Pela vitória que ele tem na ressurreição, não tem problema meu e seu que ele não possa nos socorrer, irmãos. Se o Senhor permitir, amanhã eu queria entrar um pouquinho mais nisso, de forma um pouquinho mais prática. O que significa o coração compassivo do Senhor Jesus como sumo sacerdote? Cuidando de nós, irmãos. Eu vou parar. Não vou não, Jorge. Passou. Cuidando de nós em detalhes que às vezes a gente pensa que a gente precisa de um psicólogo. Não estou dizendo que você não precisa de psicólogo, não. Existe uma psicologia bíblica. E se tiver alguém que faz uma psicologia com a dependência do Espírito Santo, você pode ir. Paulo se preocupava com o aspecto psicológico dos irmãos. Mas o seu sumo sacerdote é capaz de cuidar de coisas do seu coração. A gente vai entrar um pouco mais nisso, se Deus der graça, na hora que for falar sobre a lei inscrita nas partes internas. Ele é capaz de mexer nas coisas psíquicas e espirituais dentro de você. E é nessa área, irmão, que nós temos fraqueza e que nós podemos ser ajudados. Porque se a gente falar tudo isso aqui, é tudo fato, é glorioso, mas nós não descemos, sabe, para o nosso nível, para saber como isso ocorre dentro de nós, o ganho vai ser muito pequeno. Mas graças a Deus, que Deus desceu. Amém. Dentro desse texto aqui, você vai ver ele falar de mexer na consciência, mexer na mente, mexer no coração. Tem uma outra palavrinha que é usada em Hebreus. A gente está já decoramos tanta tricotomia bíblica, né? Como nós falamos sempre assim de corpo, alma e espírito. A gente já entendeu o que é corpo, alma e espírito, né? Mente, vontade e emoção é a parte da alma. Consciência, intuição e comunhão é a parte do espírito. O corpo é carne, sangue e ossos. Tem irmão que fala cabeça, tronco e membros. Eu preciso falar que é carne, sangue e ossos, porque são os constituintes, né? A gente acha que entende o que é isso. Sabemos como lidar com isso. Mas Jesus, como sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque, tem poder para mexer em você nessas áreas onde você é fraco. Onde eu sou fraco. Para curar pânico. Para curar e te dar poder para você servir a Deus com consciência purificada e vida de ressurreição. E operar maravilhas no nosso meio, irmãos. Porque isso está contido na aliança da qual mediador agora. Tem uma outra palavrinha que aparece em Hebreus. Depois amanhã, se der tempo, a gente vai entrar. Quando diz que a palavra, aquela faca que o sacerdote usa, ele não usa isso para julgar você, mas para poder purificar e tratar suas partes internas. Ela penetra até o ponto de dividir o quê? Alma e espírito. Ele faz isso como sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque. Juntas e o que mais? É apta para discernir os... Essa palavrinha pensamento tem tanto detalhe dentro dela. Entumeses no grego. Propósito de anoia. A gente vai tocar um pouquinho mais nisso amanhã. O que esse sumo sacerdote agora com poder vivificador faz na nossa pessoa? Tá? Vamos parar por aqui então. Que Deus abençoe cada um dos irmãos e que a palavra do Senhor fale conosco. Mais e mais. Senhor, muito obrigado, Pai. Nós te louvamos, nós te agradecemos. Perdão pela nossa pequeneza, Senhor, pela nossa limitação em tocar nas tuas coisas, mas confiamos que o Senhor é muito mais bom do que nós incapazes. E a tua bondade nos introduz, porque o Senhor é um sacerdote idôneo e compassivo, completamente capaz de nos socorrer, totalmente capaz de nos salvar, Senhor. Ajuda-nos a olhar firmemente para o Senhor. Senhor, ganha o nosso coração. Que a tua palavra possa ter peso e possa entrar em nós. E que o Senhor mesmo fale e nos edifique e coloque o que é teu em nós. Porque o que não é teu não tem valor, Senhor. Mas se alguma coisa que foi tocada, foi lida na tua palavra e o Senhor mesmo se revelou, que isso seja colocado no mais íntimo do nosso ser, Senhor. Nós te pedimos isso no nome de Jesus. Sê conosco nas outras reuniões, na nossa comunhão. Queremos permanecer na tua presença. No nome do Senhor Jesus oramos. Amém, Senhor.